O Poder Legislativo Municipal, formado pelos vereadores, é responsável pela criação das leis da cidade, entre outras atividades. E é sobre um pouco dessa atuação que conversamos hoje com a vereadora Flávia Borja. Então não saia daí que o Advocacy já começou. Flávia Borja é presidente da Comissão de Mulheres da Câmara e vai falar para a gente um pouco da atuação no Legislativo. Eu quero aqui já agradecer, vereadora, obrigado pela sua participação aqui conosco. Que prazer, que honra. Obrigada a você pelo convite, James, esse programa que é tão importante. O prazer e a honra e o dever é nosso, né? Que nós estamos nos devendo essa conversa já tem quanto tempo, Flávia? Ih, tempão, né? Que a gente está tentando marcar. Estamos aqui, vamos conversar hoje. Vamos falar. E eu quero começar exatamente por essa sua experiência na política, assim. Essa minha experiência, né, por enquanto. Essa minha experiência, assim, eu conheço a Flávia, a família já há algum tempo, e de repente a Flávia vai para o Legislativo. Nunca tinha tido esse movimento, a não ser acompanhando o marido. Isso. Né? E está indo muito bem na carreira. Como é que surgiu esse chamado, digamos assim, para o Legislativo? Um chamado que eu estou amando, viu, James? Olha, na verdade, surgiu através de duas coisas. Primeiro, eu comecei a acompanhar o Fernando, ele foi vereador, né, no mandato passado, e a gente se propôs a entrar na carreira política juntos, né, sabendo de todos os desafios. Então, a minha parte foi entrar com a intercessão, com a oração. Então, acompanhei desde o início, né, o mandato dele, desde a campanha, e aí entrei junto com ele na Câmara, nessa missão, né, de orar, de acompanhar, de abençoar o mandato dele. E não é que eu fui gostando, né, de acompanhar e foi despertando em mim uma vontade mesmo de estar mais ativa, né, e eu fui percebendo outra coisa também, James, que existia uma carência de vozes femininas no parlamento, vozes conservadoras femininas. A gente já tinha algumas representantes, mas a maioria das mulheres era formada de mulheres de um outro viés ideológico contrário aos nossos valores. E eu via, né, aquele ambiente com muita coisa para resolver, as políticas da cidade, as políticas públicas, tudo que passava ali, né, pela Câmara tinha um olhar da mulher, mas um olhar de um viés diferente. Eu falei, gente, está faltando mulher conservadora nesse lugar aqui. E quando o Fernando, né, me convidou, foi através, né, do convite dele, e eu já tinha tido o exemplo, né, dele no mandato, um mandato muito firme, muito atuante. Eu realmente animei, né, colocamos diante de Deus e deu certo, né? Estou lá, né, para a honra e glória do Senhor. Mas, gente, lembrando que a Flávia é esposa do Fernando Borja, que foi vereador, suplente de deputado federal. Isso. E isso é que é conhecer a esposa, né, Flávia? Olhou assim, ó, essa aqui tem perfil. Ela foi e tá indo muito bem, né? Eu falo que ele enxergou, acho que o que ninguém enxergava. O pessoal fala assim, uai, Flávia, mas eu não conhecia esse seu lado, eu né? Eu também fiquei surpreso. Achava que você fosse quietinha. Eu falei, olha, na hora certa, né? Ele fala assim, só eu sei a mulher que eu tenho dentro de casa, brava. Mas é porque realmente eu acho que ele começou a perceber como eu me envolvi, como eu, né, comecei a gostar e acompanhá-lo, né? E essa necessidade mesmo, sabe, doutor James, de ter uma voz muito atuante ali para defender as nossas pautas. Então, tem sido uma experiência muito legal. Olha, e está indo bem, né, Flávia? Porque Graças eu tenho ouvido elogios à atuação bom. da vereadora, do desempenho dela, o carisma. Posso dizer que eu estou gostando muito. É muito desafiador, né? Foi esse primeiro ano, eu completei um ano de mandato, foi um ano assim, de muito aprendizado. Eu tive que debruçar mesmo, né, para aprender um novo ofício. Não é a minha formação, eu sou professora, sou fonoaudióloga, então eu não tinha essa bagagem, né, tanto jurídica também, até os termos, tudo foi novidade. Mas eu acho assim, estou lá para fazer bem feito, né? Então, realmente me debrucei em aprender, em buscar conhecimento, orientação. E eu vou te falar que eu estou gostando demais. Foi um ano muito intenso, foram muitos desafios, fui colocada diante de muitas coisas, mas foi um ano de muitas vitórias também. Agora, me diz uma coisa, como é que concilia? Porque, por exemplo, além de você tem algumas outras atividades que são difíceis de
de delegar, né? Então, você está falando que você é professora, fonoaudióloga, é mãe, é esposa, é avó, é dona de casa. Você passou isso tudo para o marido. É meu título mais importante agora, que eu sou avó, sabe? Não, na verdade, assim, as minhas outras funções... Tem que dar jeito em tudo, né? A gente tem que conciliar, é o desafio de toda mulher, né? Eu pedi uma licença do meu trabalho na minha escola, então realmente eu não estou atuando lá, porque o trabalho na Câmara é muito intenso. A gente não pede licença de ser mãe, de ser esposa, então isso aí não deu, né? Licença, Está sendo tranquilo, né? Eu estou numa fase já mais madura, os filhos já estão grandes, já tenho, né, filha casada, outra está estudando fora, então, né, eu tenho o Felipe aqui com a gente, então é um pouco mais tranquilo, né? Eu estou numa fase que me permitiu fazer isso de uma forma mais tranquila. Mas é muito puxado e a gente tem que conciliar tudo. Mas é bom demais, vida apertada é que é boa. Produz. É verdade. Eu estou vendo aqui, você está com um tema na Câmara que, assim, para mim é uma surpresa voltar com esses temas, né? Mas, infelizmente, você não voltou com ele inovando, você voltou com ele por causa de uma realidade que você está vendo, que é sobre pornografia infantil e etc. Sim. Eu estou falando surpresa, Flávio, que você também me conhece, sabe por onde eu já passei, eu já presidi o Conselho Estadual da Criança, fizemos trabalhos com municípios, estados, sociedade, a imprensa de acabar com isso. E aí eu afastei um tempo, assim, na minha cabeça esse problema já não existe mais, mas parece que não é bem assim, né? É aquela coisa que você fala assim, gente, mas não é óbvio, será que a gente tem que fazer um projeto de lei, né? O projeto chama Infância Sem Pornografia. Isso não é óbvio, né? Não é lógico, mas infelizmente a gente tem que levantar... É o PL 251, é isso? Isso, a gente tem que levantar essa bandeira. Esse projeto de lei, ele foi aprovado no mandato do Fernando, ele que entrou com esse projeto, foi aprovado em primeiro, em segundo turno e foi vetado pelo prefeito, depois os vereadores não derrubaram o veto, foi no início do meu mandato, realmente foi assim, né, uma tristeza a gente ver um projeto ser derrotado, porque é um projeto muito bem feito, de autoria, né, a ideia do Dr. Guilherme Shelby, que é um defensor aí da infância, e a gente, né, se viu nessa situação de não ter o projeto aprovado e resolvemos, eu em parceria com o vereador Ciro, meu parceiro lá de Câmara, a gente entrou novamente com esse projeto porque a gente precisa estampar essa defesa, né? Infelizmente, material que erotiza chega nas mãos das nossas crianças. A gente fala que é uma feijoada para uma criança, né? Ela não tem condição ainda de digerir certos tipos de materiais, nem sempre é uma pornografia explícita, mas alguma coisa que desperta um desejo que ele não tem condições ainda de, né, processar. Então, através de tanto de propaganda, de mídia, teatro, cinema, peças teatrais, né, exposições de artes, como a gente viu há um tempo atrás em Belo Horizonte, todo material que chega, né, que vai através da escola. Então, é uma maneira de você falar assim, olha, a gente precisa prestar muita atenção nisso, né? A gente tem que falar, não mexam aqui com as nossas crianças, que a gente está de olho. Esse projeto está no início da tramitação, vai passar pelas comissões e, se Deus quiser, agora com alguns ajustes que a gente fez, que algumas coisas que tinham gerado um pouco de dúvida em questão de legalidade e constitucionalidade, a gente agora fez pequenos ajustes, se Deus quiser, a gente vai aprovar. Isso eu falo que me surpreende, Flávia, porque mencionei aqui o tempo que eu fiquei na presidência do Conselho Estadual e nós tínhamos um combate à pornografia, à pedofilia e parece que esses temas não vão embora. Não vão embora. E as nossas crianças continuam vulneráveis e tem sempre... O que mais me surpreendeu mais recentemente, e na época até conversei com você, algumas vozes que eram a favor, aliás contra, parece que já não estão mais tão contra assim, né? É de assustar. E quando você fala aí nas mídias, na minha época talvez fosse mais fácil, isso foi em 2005, 2008, era só colocar um plástico opaco nas revistas estampadas nas bancas de jornais no centro da cidade. Revista de conteúdo adulto. Hoje é quase que impossível cercar, né? São as redes sociais, as mídias, igual você falou,
é sutil, mexe com o imaginário da criança. Quer dizer, como cercar tudo isso hoje? É complicado. A tecnologia. O que a gente fala é que a criança, ela fica uma presa fácil, né? O predador está ali espreitando e quando ela tem contato com esse tipo de material e aquilo vai ficando, de certa forma, familiar, ela fica mais suscetível, é mais fácil do pedófilo chegar a abordar e acabar, né, às vezes até conseguindo ter alguma coisa com essa criança. Então, é por isso que a gente precisa mesmo cercar, né, para que ela não seja estimulada antes do tempo, né? Esse projeto, ele prevê isso até os 12 anos de idade. Então, é um cuidado a mais que a gente está tendo, é muito complicado hoje em dia. A gente, né, os pais têm que ficar de olho em tudo que chega até a criança. Mas se a gente tiver algo oficial já falando, né, pelo menos nos meios normais aí, que a gente não permite, a gente tem a gente cerca um pouco mais. O Código Penal já diz que sexo com criança sexo com menor abaixo de 14 anos já tem presunção de violência. Isso significa que não adianta falar que uma menina de 13 anos, de 12 anos concordou com um ato sexual, porque isso já é considerado estupro. Quer dizer, nós já temos um Código Penal que fala isso. Nós temos o Estatuto da Criança, que tem todo um arcabouço legal e princípios e também de conceitos, né, de valores para defender a criança. Ainda assim, ainda temos, assim, não mudou isso. Eu assim, estou tendo assim, um pouco enfático, porque isso me incomoda tanto. Sim. Porque outro dia nós queríamos falar aqui num debate sobre algumas novas linguagens para coisas velhas, novos nomes para crimes antigos, digamos assim, né? Como que para atenuar, né? A gente Para chama atenuar. de eufemismo, né? Você pega uma coisa que é terrível, você muda o nome, por exemplo, né? Aborto tem sido chamado de direito reprodutivo. Ou seja, se você coloca com uma palavra como direito, soa mais bonito, é uma coisa boa, poxa, meu direito. Não, aborto continua sendo aborto, é assassinato de bebês, né? Só que trocando a palavra, trocando o termo, parece que suaviza o crime, né? A pedofilia tem sido chamada como direito reprodutivo das crianças. E o pedófilo, né, a tendência é que não seja mais ele visto como um criminoso, mas que a pedofilia não seja mais, né, essa questão de como um crime, mas uma orientação sexual, ou seja, é um desejo dele de ter sexo com criança. Não, a gente tem que bater o pé e falar de jeito nenhum, continua sendo crime, né? Então, essa maneira de ver a questão de poliamor ou a questão de amor geracional, né? A relação sexual entre o adulto e uma criança. Então, se você coloca as palavras como amor, como direito, parece que é uma coisa bonita, né? É suave, né? É suave, é legítimo, poxa, quem é contra algum direito de alguém? Mas, na verdade, a gente tem que bater o pé e ficar firme, porque é uma manipulação da linguagem. E a gente vê que isso já é uma estratégia antiga, né? Isso já está na literatura desde a segunda onda do feminismo. Lá, a Monique Wittig, que era uma feminista de segunda onda, falava que a gente precisa manipular a linguagem para a gente conseguir aí fazer uma revolução. Então, são estratégias antigas, né, de mudanças de padrões, de comportamentos, para que aquilo que era errado se torne certo, né? Mas a gente tem que ficar muito firme nisso e a defesa das nossas crianças tem que ser aí a nossa bandeira sempre. E de forma intransigente, né? Sim. Eu costumo dizer que, até usando a expressão que às vezes eu posto, criança não, ignorante. Os adultos façam o que quiserem da vida, respondam pelos atos, respondam pelas consequências, sejam boas ou ruins, na saúde mental, nas relações sociais. Isso é um problema do adulto. E isso não tem nada a ver com questão de, somos radicais religiosos. Absolutamente. Não. É a defesa do direito da criança. Sim. E eu lembro aqui, Flávia, que um dos fundamentos do Estatuto, a criança é uma prioridade absoluta, entre o interesse de uma mãe e o da criança, prevalece o dela. Artigo 227 da Constituição. Artigo 227 da Constituição e uma lei inteira que fala sobre isso. E um outro princípio que também é adotado na lei brasileira é: criança é uma pessoa
peculiar em condições de desenvolvimento. Justamente. Ela não tem maturidade para falar, olha, eu já posso escolher o que eu quero. Ela não tem essa condição. Informação, né, gente? Ela está em ser formação. informação. Exatamente. Tudo que ela recebe vai fazer parte, né, daquela formação. Ela vai ter a formação do seu caráter, da sua personalidade, os seus valores. Tudo isso é construído nesses primeiros anos de vida, especialmente na primeira infância, até os 7 anos. Então, é por isso que é muito importante, assim, a gente fala que é roubar essa primeira infância, é roubar a inocência, né? Realmente o termo que eu usei é você dar como se estivesse dando uma feijoada para um bebê. Sim. Não tem condição de digerir aquele estímulo. Então, é por isso que ela precisa ser preservada emocionalmente, né, em todos os seus estímulos. A criança precisa de ter um ambiente de proteção. E essa proteção aí, né, dessa questão física, né, em questão de estímulos sexuais, é também uma proteção que a gente precisa estar bem atento a isso. Daí é também porque um pouco o foco do seu trabalho é criança, adolescente e família, né? Porque não dá para discutir isso sem fortalecer vínculos, sem fortalecer o conceito de família, não dá para tirar a família dessa conversa, né? A gente tem, realmente, são as minhas principais bandeiras, né, James? Eu quando pensei, né, ainda na campanha, aquilo que eu queria defender, eu pensei assim, eu vou defender aquilo que eu acredito, que eu vivo durante, né, esse tempo todo. Eu trabalho com famílias, trabalhei durante 28 anos na escola que eu estive à frente, eu ajudei muitas famílias a serem restauradas, né? A gente ajuda até orientando aquela família como educar os seus filhos. Então, esse fortalecimento de família é algo que eu trouxe para dentro do meu mandato também. Então, as minhas pautas estão sempre voltadas, né, nesse sentido. Agora, Flávia, uma outra coisa que eu não consigo entender. Nós passamos no Brasil, desde que eu conheço um pouco da situação, falando que tudo pela educação, a educação é fundamental, a educação, e é mesmo, não estou aqui fazendo uma crítica a isso, a educação tem que ser fortalecida, o profissional da educação tem que ser valorizado, sem educação esse país não vai desenvolver, etc., E assim, lendo aqui antes de começar essa conversa, tem um projeto seu para que a educação seja atividade essencial. Não parece que é um pouco contraditório? Sim, nem precisaria, igual a infância sem pornografia. Mas, infelizmente, James, a gente precisa levantar, né, educação como atividade essencial. Por quê? Porque Belo Horizonte foi a campeã do maior tempo sem as aulas presenciais de todo o Brasil. A média nacional foi de 280 dias sem as aulas presenciais. Belo Horizonte conseguiu ficar 400 dias com as crianças dentro de casa, no ensino remoto, em algumas atividades que não funcionam de jeito nenhum, né? E aí, dentro dessa defesa, porque a gente sabe que escola é também proteção, inclusive física, né? Contra abuso, contra maus tratos. A escola, muitas vezes, é o primeiro lugar que a criança, né, pede socorro, dá um sinal. Algumas marcas podem ser percebidas, às vezes até marcas físicas, ou às vezes uma mudança de comportamento. E nós tivemos esse tempo todo sem as crianças na escola. Muitas delas num ambiente completamente vulnerável. Às vezes a escola é a única alimentação do dia da criança, né? Então, por que a gente, né, levantou esse projeto? Inclusive, foi um dos meus primeiros projetos no início do ano, educação como atividade essencial, porque a gente entende que no caso de uma outra pandemia ou no caso de um agravamento dessa, escola tem que ser aquela última coisa a ser fechada. E a primeira a ser aberta novamente. E isso não foi o que aconteceu, foi o oposto disso, foi o contrário. Tudo começou a voltar, né? Tudo ficou aberto um tempo e a escola foi a primeira a ser fechada. Então, assim, como se essa primeira coisa aqui que não faz muita diferença, vão fechar a escola e deixar os meninos dentro de casa. E os prejuízos são irreparáveis. Primeiro que a gente tem assim, um aumento do índice de evasão escolar na idade de 5 a 9 anos, que aumentou 128%. Então, essas crianças não voltarão mais para a escola. São crianças que já estão aí começando no mercado de trabalho, estão nos sinais, estão nas ruas, estão aí, né, no meio às vezes, algumas situações desestruturadas. Além de todo o prejuízo pedagógico a longo prazo, assim, irreversível, né? A gente sabe que isso gera
uma pobreza ao longo prazo, uma falta de oportunidade, né? Então, eu fico brigando muito lá, assim, que às vezes a esquerda fala assim, vamos defender a questão de, né, desigualdade social. Gente, mas a primeira coisa, então, que a gente tem que manter é a escola para esses meninos. Que foi uma bandeira de uma vida inteira desse país. Justamente. A educação é prioridade na política pública. Não foi de jeito nenhum, foi a última coisa. E Belo Horizonte, especialmente, foi assim, um dos piores lugares no cenário, né, do nacional em questão de prioridade. Que esse ano já até, se não fosse a intervenção do Ministério Público e decisão judicial, já novamente iria haver um adiamento do início, um atraso. Um atraso de 2 semanas. Aí, né, algumas pessoas dizem, mas são só 2 semanas. Não, não são 2 semanas. São 2 semanas mais 400 dias que essas crianças já ficaram. Né? E se não fosse uma briga judicial, né, o Ministério Público, uma decisão judicial, as crianças ainda não teriam voltado até hoje, a idade de 5 a 11 anos. Então, assim, foi realmente assustador. O projeto de educação como atividade essencial, ele está tramitando em segundo turno. E semana passada a gente esteve para votá-lo, mas a gente precisa de uma quantidade grande de votos, 28 votos entre, né, os 41. Então, a gente não tinha os votos ainda na Câmara de Vereadores, então nós retiramos para não perder o projeto, porque senão a gente só poderia voltar com esse projeto o ano que vem. Então, às vezes a gente tem que dar um passinho atrás, né, para depois continuar caminhando. E estamos nesse convencimento dos próprios vereadores, né, de que isso é muito importante. A gente teve a aprovação de igrejas como atividade essencial, a Câmara entendeu que igreja, né, é além, né, desse lugar aí de apoio espiritual, tem aí até um aumento da imunidade já comprovada, quando a pessoa continua frequentando, né, os cultos, as celebrações, com todos os cuidados. Então, espero que a Câmara reconheça escola como atividade essencial também daqui a um tempo. Olha, e aí eu não estou aqui fazendo nenhum apoio a projetos, tá, Flávia? Mas, vereadores, por favor. Assim, a educação é realmente fundamental e colocar isso como... E não é só a questão do conteúdo, como ela mencionou aqui, é um lugar onde o termômetro sobre a violência da criança, eu falo de experiência, aparece mais rápido. É a alimentação, além do fundamental, que é o conteúdo. E não é um né? projeto só meu, não, James. É um projeto de muitos vereadores, autores e muitos outros que ajudaram a tramitar nas comissões. Muitos não assinaram para poder votar, né, no projeto nas comissões. Então, foi um trabalho assim, de um grupo grande de vereadores. E ninguém aqui está querendo protagonismo nessa pauta. O que a gente quer mesmo é que esse projeto seja aprovado. Estamos de volta com o nosso Advocacy hoje conversando com a vereadora Flávia Borja, falando dos projetos, desafios que Belo Horizonte está enfrentando, projetos polêmicos, temas polêmicos, né, vereadora? Sim, e um sempre. deles, sempre. E um deles que você está tendo é do passaporte sanitário. Que assunto é esse agora? Polêmico, né? Polêmico, né? Pois é. O que acontece? Eu comecei a ser procurada, eu não sou contra a vacinação, eu me vacinei, mas a gente começou a perceber que em alguns lugares uma obrigatoriedade da vacinação. E aí a gente começou a pesquisar e entender, né, mais profundamente sobre o assunto, procurar saber. E entrei com o projeto, né, para que não exista haja uma exigência da vacinação obrigatoriamente, né? O que está acontecendo em Belo Horizonte, eu acho que é o mais correto de acontecer. Ou a pessoa comprova através de um teste que ela não está doente, ou então ela apresenta a vacinação, né, já toda feita. Mas a exigência obrigatoriamente, né, de comprovar a vacinação, a gente considera que é uma inconstitucionalidade. Então, eu entrei com esse projeto, eu sei que é polêmico, né? Tenho conversado com os vereadores, mas eu acho que é algo que é o direito de escolha de cada um, né? Então, a premissa básica é essa: poxa, eu tenho o direito de escolher se eu quero ser vacinado ou não. Por quê? Porque a vacina, né, contra o Covid, ela não está no Plano Nacional de Imunização, no PNI. Ela faz parte do PNO, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação. Então, essa é toda a diferença. Então, quando uma criança, por exemplo, ela vai para a escola, ela tem que apresentar, né, a caderneta de vacinação com todas aquelas vacinas do PNI em dia. Isso já é algo legalizado. Mas a vacina do Covid, ela ainda está numa fase experimental.
Então, a gente entende que algumas famílias ainda não estão seguras de vacinar os seus filhos, ou mesmo a pessoa adulta. Então, para que não haja essa obrigação de comprovar a vacinação, eu entrei com esse projeto do passaporte sanitário, né, contra o passaporte sanitário. Inclusive, Flávia, acho que você como vereadora e eu como, por exemplo, cidadão, às vezes eu falo, olha, eu sou contra o passaporte, mas eu me vacinei. Sim, é o meu caso. Nós sabemos que a vacina está em fase experimental ainda, tem vacina aí que foram 20 anos de pesquisa, é verdade que a tecnologia hoje é muito mais avançada, mas ela está ainda em fase experimental, com pesquisa, contra pesquisa, etc. Mas a vacinação, ela não pode ser obrigatória para o adulto como nenhuma é. Uma questão é criança, com a vacina já comprovada, que está dentro dos termos da legislação brasileira, e outra coisa é, olha, só vai agora pegar um voo quem tiver vacina, só entra no restaurante tal se tiver vacina. Tem cidade que só pode ter acesso ao supermercado quem tiver com comprovante de vacina, ou seja, ou um teste, que custa R$100, quer dizer, não é todo mundo, e mesmo que seja, a cada vez que você entrar num ambiente, num estabelecimento, você tem que levar um teste de 72 horas, você tem que fazer teste todo dia. Né? É impraticável, né? Aqui em Belo Horizonte as pessoas conseguem o teste de graça se ela tem sintomas. Então, os postos de saúde realizam. Mas é impraticável isso, né, gente? A gente vê uma incoerência também. Alguns lugares podem, outros não podem, né? Daqui para cá o vírus entra, daqui para cá... Uai, não, né? Eu acho que a gente está a população, ela tem o bom senso, né? Eu acho que todo mundo aprendeu com essa pandemia. O que nós estamos defendendo, que eu estou defendendo, é realmente um direito de escolha. Sim. De ser vacinado ou não. Né? Existe, no caso, por exemplo, há uns dias atrás existia a obrigatoriedade de comprovar as duas coisas para frequentar os jogos, então, teste e vacina. E as festas, né, com mais de 500 pessoas, as duas coisas também. Então, essa portaria foi revogada, esse decreto caiu e agora é um ou outro. Eu acho que é o mais lógico, mais óbvio, né? Então, para que a gente não passe o que outras cidades já estão exigindo. A gente sabe que algumas cidades, aí, alguns hotéis, pessoas cancelaram, né, pacotes aí em janeiro, porque exigia a vacinação de uma hora para outra. A questão de estar vacinado não impede também de você contrair a doença. Sim. Então, é uma incoerência. Então, no fundo, é o direito de escolha. Acho que é isso que eu defendo. E quem não é vacinado, coloca quem é vacinado em risco. Eu sempre estou fazendo essa pergunta, porque assim, olha... Se a vacina é para eu não contrair, ou então não contrair a doença de um modo mais grave. Eficácia, então, assim, não é ele que está é ele que está exposto e está sujeito, né? Justamente. A ameaça não vem do não vacinado, a vacina tem que ser mais eficiente e ela está em fase de teste, né? Justamente. Daqui a pouco, possivelmente, vai ser eficaz 100%, né? Se Deus quiser, comprovando a questão dos efeitos colaterais, esse medo também, que as famílias possam ter mais segurança. Então, nesse momento agora, a gente tem orientado muito as famílias também quanto à volta às aulas. A escola não pode exigir a vacina em crianças, né, contra o Covid. Não pode. E eu já procurei informações na secretaria, então a secretaria não pode exigir, mas existe um movimento de uma discriminação velada, né, daqueles que não são vacinados, e nem isso pode acontecer. Né? A gente não pode estar fazendo uma separação, vacinado e não vacinado. A sala de aula para os vacinados e para os não vacinados. Não pode, isso é contra. Centro mais à frente ou centro mais atrás. Não pode, você está segregando dessa maneira. Então, é algo que tem que ser uma decisão em paz de cada família e isso precisa ser respeitado. Né? Então, enquanto essa vacina não tiver uma comprovação, os testes das famílias se sentirem seguras, eu defendo o direito de escolha. Espero que esse projeto seja entendido também pelos vereadores e a gente possa aprová-lo. Espero também, porque obrigação para vacinar. Isso aí. Vereadora, você preside 2 comissões na casa? No momento, eu presido a Comissão de Mulheres. O ano passado eu fui vice-presidente da Comissão de Educação. Esse ano a gente faz uma alternância ali, né, das vereadoras, então não estou mais como presidente, sou membro efetivo da Comissão de Educação e presidente da Comissão de Mulheres, com muito orgulho, viu, James? Assim, a gente ver com seu projeto, né, assim, sua proposta.
Ah, é muito bacana, porque eu estou conseguindo realmente trazer, né, uma visão mesmo de uma mulher ativa, de voz dentro da Câmara Municipal, defendendo as nossas pautas, respeitando também as pautas de outras vereadoras. Existe ali um ambiente de muito respeito entre a gente. Mas a gente traz também assuntos do universo feminino, então a gente tem trazido até como audiências públicas, questões de saúde da mulher. A gente propôs muita coisa bacana no ano passado, sabe? Em relação também à violência contra a mulher, até nesse período de pandemia. A gente tratou sobre a questão da endometriose, do câncer de mama, mas uma visão mesmo de saúde integral, de saúde emocional. Então, assim, muito gostoso. Nosso trabalho está muito bacana na Comissão de Mulheres. É bacana. Muito Eu bom. me surpreendi outro dia aqui num programa falando sobre a violência contra a mulher cristã. São dados e informações assim, que não é muito comum ter, né? Porque você não pensa a política pública só para a mulher cristã, mas a mulher cristã está dentro do público da política pública, da violência, de combate à violência contra a mulher. Mas são dados muito curiosos, viu? Possivelmente já terão chegado lá dados, informações e confundindo um pouco, né, James, assim, às vezes a mulher cristã acha que não pode ir contra, né, a autoridade do marido, talvez denunciar, e a gente tem que quebrar essa barreira, né, e isso é violência do mesmo jeito, procurar a polícia, procurar ajuda, né? A gente tem na Câmara um centro de acolhimento de mulheres, e como é fora de delegacia, é um lugar muito confortável, vamos dizer assim, para a mulher buscar ajuda. Funciona em horário comercial de segunda a sexta, é mais um ponto de ajuda, né, de apoio à mulher vítima de violência. Que às vezes a mulher fica com medo de ir à delegacia e ela sai de lá já junto com a viatura para pegar o marido. Sim. E às vezes indo num outro ambiente, onde ela se sente mais confortável, mais tranquila também para fazer os seus relatos, ela também vai entender que... Aí eu acho que é um recado importante, né, Flávia? Tem que orar? Tem. Tem que falar com o pastor? Sim, com o líder, seja lá quem for da igreja que está sofrendo violência, às vezes a célula e tal, um líder de célula. Mas tem que denunciar o agressor? Também tem. Tem que denunciar. Não é isso? E tem que denunciar para que aquilo realmente não chegue, né, a um ponto e vias de fato. E é muito isso, é romper essa barreira do silêncio, de buscar ajuda, sim, com esses líderes, mas precisa buscar também, né, a questão da delegacia, do poder público, porque tem casos, né, James, que realmente não vão se resolver ali de uma maneira muito amigável, vamos dizer. O marido tem que entender, né, o que está acontecendo. Não, e se o marido é um líder na igreja, um diácono, mais um motivo para ele aprender que isso não é o papel dele. Ele precisa exatamente trabalhar contra e não ser um agressor, né? Então, antes de preocupar, mas como é que vai ser? Não sei. Mas ele tem que parar, porque às vezes é até uma forma também, para nós que somos cristãos, de Deus barrar aquele comportamento, né, dele, assim, dar um susto para ele repensar o comportamento de agressor da mulher, né, como cristão. E Belo Horizonte tem casas de apoio, casas de passagem, de acolhimento, né, às mulheres vítimas de violência, que elas podem ser acolhidas, inclusive junto com os filhos, né? Olha que bom. Toda uma rede de apoio, Casa Sempre Viva, tem vários locais, então isso é algo que a Comissão de Mulheres está checando, buscando informações bem de pertinho para ver até o funcionamento dessas casas. E a outra comissão, você falou, são duas? Eu participo da Comissão de Educação. A nossa luta esse ano foi de volta às aulas. Foram muitas audiências públicas, muitas tentativas de conversa com a secretária de Educação, né, de Belo Horizonte. A gente mesmo assim, vendo, acompanhando a falta de parâmetro em relação ao volta ou não volta, quando estava quase voltando e tudo sendo cumprido, aí eles mudavam as regras do jogo, a escola ficou mais um tempo sem voltar. Então, foi um trabalho muito árduo ano passado. Esse ano, eu acredito que a gente vai ter um trabalho de reestruturação dessa rede de ensino aí, né? Eu acho que existiu uma migração também da escola particular para a escola pública mesmo, né? Muitas escolas fecharam, as pequenas escolas particulares, principalmente de educação infantil. Então, esse é todo um trabalho da Comissão a Comissão de Educação acompanhando essa deficiência aí de vagas, essa oferta. A gente fez inúmeras visitas às escolas, elas foram todas reformadas para atender aos protocolos, né, do Covid. Então, assim, é um trabalho bem intenso e a gente está lá bem firme. Temos outras pessoas da área de educação na comissão, então tem sido um trabalho interessante também.
Eu imagino que um dos desgastes seja, quando fala de educação, sobretudo a educação infantil, porque o município tem duas redes de atendimento, digamos assim, né? A própria e a conveniada. Sim. Que são duas realidades completamente diferentes em se tratando de per capita, valores, estrutura. São duas realidades, né, vereadora? E como que a comissão vê isso? Ela tem uma atuação específica? Porque muitas vezes a rede conveniada ou parceirizada com a administração pública, ela não é vista que tem a mesma importância que a rede própria, né? E assim, o per capita na rede do próprio município, na área da educação infantil, se não me falha a memória, a última informação que eu tinha, acho que era 3 ou 4 vezes mais do que a conveniada. Então, a comissão também está atenta a isso? Tem, a gente teve duas frentes de trabalho, tanto na Comissão de Educação, e eu também participei da comissão da CPI dos gastos do Covid. E um dos pontos, né, dos focos, foi mesmo a questão das creches conveniadas. Então, o repasse das verbas, a gente fez muitos pedidos de informação, pudemos checar ali todas as informações, existiam algumas falhas, algumas deficiências, então foi algo mais de denúncia já, né, já para tentar reverter esse quadro. E as nossas visitas técnicas é algo que a gente pode realmente ter muita informação ali bem em loco, né, vamos dizer assim. E fazer essa ponte, né, entre as creches, entre o poder público e tá dando ali, fazendo um meio de campo. Então, é bem trabalhoso e a gente está conseguindo resultados bem bacanas. A gente fez um grupo de estudo sobre a situação de toda, né, a questão da rede conveniada no início do nosso mandato. Então, a gente tem dados interessantes ali também. Você falou aí de Covid, de CPI de Covid, que é outro problema, assim... Houve uma politização muito grande do assunto e aí a população também ficava sem saber o que era, como se diz hoje, o que era fake e o que era real, né? E no município de Belo Horizonte, muitas discussões polêmicas sobre medidas adotadas e posições diferentes. Tivemos uma CPI na Câmara de Belo Horizonte sobre a Covid, e isso teve um resultado aí com o prefeito e membros do executivo, assim, apurou-se gastos, teve, enfim, o que aconteceu com isso? Qual foi o resultado da CPI? Bom, o resultado foi, a gente teve 9 meses de trabalho intenso, né? Foi, na verdade, o mandato passado ele não teve nenhuma CPI. Então, né, foi inédito a gente conseguir instaurar pela própria mudança, né, da Câmara, alternância, aí a gente teve uma renovação de outros vereadores. Então, a gente conseguiu abrir a CPI, já é uma vitória, né, as 14 assinaturas para abrir. E realmente eu tive, né, o privilégio de estar nessa CPI dos gastos do Covid. São quantos vereadores de Belo Horizonte para o nosso telespectador? 41 vereadores. 41. Para a gente abrir uma CPI, a gente precisa de 14 vereadores assinando. Parece pouco. Né? No mandato passado, a gente não tinha esses 14 vereadores, a gente não conseguia de jeito nenhum abrir uma CPI. Né? O Fernando, por diversas vezes, tentou abrir uma CPI da cultura, que é uma área também que gera muitas dúvidas sobre, né, os recursos, aí, onde eles estão, né, indo parar o dinheiro da prefeitura. Mas, enfim, conseguimos abrir a CPI dos gastos do Covid e foi um trabalho muito intenso. E chegamos às conclusões, né? Nós fomos fazendo um relatório, não era relatora, mas eu fui colhendo dados. Na verdade, eu me debrucei, né, em aprender e poder realmente investigar. É um trabalho investigativo mesmo. Você tem que ir pegando as informações, a gente vira policial ali, né? E aí a gente começa a pescar as coisas e aí a gente tem a oportunidade de chamar, de convocar as pessoas, já, né, num caráter mais assim, de fazer realmente perguntas mais assertivas ali. E a conclusão que a gente chegou é que houve mesmo muitas falhas na administração pública em relação aos gastos nesse período de pandemia, que é um período em que a prefeitura tem a liberdade, né, porque ela está ali sobre calamidade, né, então ela não precisa tanto ali de licitação, tem uma certa flexibilidade em relação aos gastos e isso gerou muitas dúvidas. E assim, o de mais grave que aconteceu foi realmente que 220 milhões de reais foram doados às empresas de ônibus, sem
um projeto de lei autorizando esse subsídio. Foi dado um subsídio. Mas por quê? Para que elas pudessem continuar funcionando, elas realmente alegaram. Na verdade, o contrato, né, das empresas de ônibus já vem sendo deficitário desde 2008. E existe ali um rombo, né, que as empresas não conseguem comprovar e o contrato não consegue ser, né, terminado ali. E o que aconteceu? Quando entrou a pandemia, eles viram uma oportunidade que agora, né, sem precisar aí de justificar muito, a prefeitura ela repassou 220 milhões para as empresas de ônibus. Só que essas empresas elas não vão conseguir devolver esse dinheiro nem até o final do contrato, no ritmo que elas estão devolvendo. Então, a gente teve algo que foi completamente legal, que foi feito. Agora, para arrumar a bagunça, a prefeitura está querendo pegar esse crédito que sobrou e transformar num vale transporte social. Então, né, aquilo que as empresas ainda estão devendo, né, então, ainda tendo que devolver, como não vai dar tempo de devolver, para resolver essa confusão, a prefeitura quer mandar um projeto de lei para a Câmara para que esse valor seja transformado nesse Vale Transporte, que é também ilegal. Então, ele já foi barrado na CLJ. Então, assim, é uma confusão atrás de outra, né? Então, o indiciamento mesmo a respeito desses valores foi feito no meu relatório foi aprovado, era um relatório de um outro vereador, mas que não indiciava as pessoas, os responsáveis, o prefeito, os secretários e vários servidores. E o relatório que eu fiz, que foi o relatório paralelo, no final das contas, que foi o relatório aprovado, foi encaminhado ao Ministério Público, está sendo apurado. A gente espera que, né, as medidas possam ser tomadas. Então, assim, foi muita coisa, muita novidade aí no ano passado e a gente levantou um monte de coisa. Teve outras coisas, a questão das grades que foram alugadas e teve um tanto de coisa, máscara, né? Mas, assim, o que chamou mais atenção, mais grave foi realmente esse valor para as empresas de ônibus. Eu comecei conversando com a Flávia e ela estava falando que a gente ia precisar de umas 4 horas ao ouvir isso. E você não acreditou, né? Eu não acredito. Nós estamos chegando aqui, já chegamos ao final dessa conversa que está pela metade, né, Flávia? Pela metade, não, estou no começo. Isso. Vou ter que voltar, viu? Ó, é compromisso. Ela mesma já fez o compromisso, então ela vai voltar para conversar. Mas assim, terminamos já aqui, mas eu queria dar uma palavrinha final aí para o nosso telespectador aqui do Advocacy. Muito obrigada pela oportunidade. Dizer que como é importante a gente ter pessoas posicionadas, né, digamos assim, nos lugares certos, com essa vontade, né, de estar fazendo mesmo aquilo que é certo, que é justo. Queria desafiar, né, as pessoas a participarem, não só de serem candidatos, concorrer a um cargo político, mas a gente participar de tantos lugares, tantas instâncias de participação que a gente tem. Os conselhos, né, os conselhos de defesa da criança, os conselhos de cultura. São tantos lugares que a gente pode estar imprimindo a nossa marca, defendendo os nossos valores. Então, assim, tem sido bom e vale a pena. Política é influência, né? Então, na sua conversa em casa, com seus filhos, com as pessoas à sua volta, influencie para que a gente possa aí mudar, né, essa realidade. E vale a pena. Obrigado, vereadora. Obrigada. Prazer estar aqui, viu? Prazer Espero demais. que não demore mais, assim, 3 anos para voltar, viu? Super exposição. Eu quero te convidar a entrar em contato com a gente pelo e-mail advocacy@redesuper.com.br ou então pelo Twitter, que é o @prog_advocacy. E acompanhe ainda o nosso Instagram e Facebook, Programa Advocacy. E também temos o WhatsApp, mande sua mensagem lá no 31 989 597615. Terminamos aqui, mas nós te aguardamos no nosso próximo programa.